O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? E eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós observamos claramente que a palavra de Deus nesse dia é um convite para fazermos uma passagem fundamental na nossa caminhada de fé. Nós não devemos seguir Jesus Cristo por causa dos sinais, mas por aquilo que Ele é. Isso sempre foi um grande desafio para o povo de Deus. Por quê? Porque os milagres impressionam. Tanto é que hoje nós observamos essa situação, as pessoas que correm para um lado e para o outro, da mesma forma como sempre aconteceu, buscando milagres, desejando alguma graça especial, ver um sinal que fuja da realidade, algo que possa superar aquilo que se considera natural. Enquanto que nosso Senhor Jesus Cristo quer que a nossa aproximação dele seja por outra coisa, pela convicção de que Ele é a nossa salvação, que Ele nos salva. Os milagres são coisas maravilhosas, mas de nada adianta receber um milagre se não houver uma transformação interior. Quantas pessoas alcançam graças assim maravilhosas e, no entanto, não mudam sua maneira de ser? Nós conhecemos situações em que a pessoa nem na igreja põe os pés e foi agraciada com um milagre especial. É interessante que isso se repete em vários momentos na Sagrada Escritura. Jesus Cristo demonstra claramente essa vontade de que nós sejamos diferentes, que nós mudemos a nossa maneira de ser, que nós nos convertamos.
Durante esse período da Quaresma, de modo particular, é bom pensar sobre esse assunto. Por quê? Porque a nossa conversão é uma necessidade. Hoje, nesse primeiro dia do Tríduo de São José, a nossa atenção vai para esse personagem da história da Igreja e da humanidade, que de maneira muito simples, muito silenciosa, fez o seu percurso de amadurecimento espiritual, não por causa dos milagres, mas por aquilo que ele pôde aprender da Sagrada Escritura. José era um fiel praticante da sua religião, frequentava a sinagoga, escutava a proclamação da palavra no Antigo Testamento, que era o que tinha na época. E a sua fé por Deus se mostra na maneira como ele age. As poucas referências que nós encontramos de José no Evangelho nos mostram uma pessoa que confia em Deus. E aí nós olhamos o exemplo desse oficial que vai pedir a Jesus a cura do seu filho, né? Um funcionário do rei que estava com um filho doente. O Senhor pronuncia uma frase: vai, teu filho vive. E ele acredita nessa frase de Jesus. Isso é ter fé. Às vezes a nossa falta de fé se manifesta até nas pequenas coisas. De vez em quando eu fico olhando com uma certa perplexidade, quando eu vejo uma pessoa que participa de uma missa e a gente faz uma bênção especial e abençoa e tal, demora nada, tal. Padre, me abençoe. Digo, mas você foi abençoado. Me abençoe. Parece que não acredita naquilo que acabou de receber. E isso é algo que preocupa. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer na nossa fé. Se eu participo de uma celebração eucarística e vivo a celebração como ela deve ser vivida, em plena união com Deus, participando direitinho, prestando atenção naquilo que se faz, e no final eu recebo a bênção que é dada, eu tenho que confiar que aquela bênção foi para mim. Então, queridos irmãos e irmãs, essa simplicidade de coração, essa humildade que nós observamos aqui no funcionário do rei e na pessoa de São José, deve ser imitada por nós. Acreditar, crer realmente. Não ficar com esse tipo de fé que quer ver prodígios, sinais grandiosos. Por quê? Porque não é isso. Nós temos milagres ao nosso redor a todo momento. Nós observamos a graça que Deus derrama em nossas vidas todos os dias. E nós temos que dar testemunho disso através de uma fé verdadeiramente madura. Nós olhamos para São José, de quem hoje nós recordamos de modo muito especial, e vemos tantas virtudes numa pessoa que quase não falou, mas com o seu testemunho registrado na Sagrada Escritura nos deixa lições preciosas, de modo particular no que diz respeito à responsabilidade. Um período em que as pessoas não querem se comprometer com nada. A dificuldade que nós encontramos em nossas paróquias, em nossas comunidades, de encontrar pessoas que assumam lideranças, catequistas, agentes de pastoral, coordenadores de comunidade, responsáveis de algum serviço na paróquia. O pessoal foge disso de uma maneira que a gente fica admirado de ver, porque é um período em que as pessoas não querem assumir responsabilidade. E por que não querem assumir responsabilidade? Porque não amadureceram na fé, porque ainda não entenderam que a vida sobre essa terra tem sentido quando a gente se doa, quando a gente se coloca a serviço, quando a gente faz alguma coisa para poder favorecer o reino de Deus. Imaginem só se nós conseguíssemos encontrar pessoas que realmente se dedicassem nas pastorais e nos movimentos como
pessoas dedicadas de oração e buscando a todo momento fazer a vontade de Deus, quanta maravilha, quantas obras boas nós íamos perceber. Mas as pessoas fogem. E por que foge? O que é que falta? Precisa abrir o coração para Jesus. Precisa deixar que a palavra de Deus penetre no mais profundo de nós, para que a gente possa se tornar realmente discípulos dele. O Evangelho de ontem nos falava justamente da necessidade de acolher Jesus. Ele é a luz que vem para iluminar as trevas, mas uma boa parte da humanidade prefere as trevas e não quer aceitar a luz. A maneira como nós aceitamos a luz é deixando que o Senhor entre em nossas vidas. E Ele entra em nossas vidas através da Sua palavra e de modo privilegiado através da Eucaristia que nós recebemos quando participamos da Santa Liturgia. O Evangelho do dia, meus irmãos e minhas irmãs, meditado cada dia, nos possibilita perceber o quanto é bom seguir o Senhor, o quanto é bom fazer Sua vontade. Portanto, procuremos meditar o Evangelho. Deixemos que as palavras de Deus sejam para nós uma orientação segura e que os exemplos que nos são colocados nos sirvam. Que nós de fato acreditemos na palavra do Senhor, que nós tenhamos essa força para testemunhá-lo. Imaginemos só esse trecho do Evangelho que acabamos de escutar hoje, que conta a história da cura de uma criança. Ele foi motivo de testemunho da parte daquele pai que fez com que toda a sua família acreditasse no Senhor e se convertesse, e deixou um exemplo para que toda a humanidade pudesse admirar a simplicidade daquele que descobre Jesus e faz com que outras pessoas o encontrem também. Seja esse o nosso grande objetivo, alcançar a graça de seguir de fato o Senhor Jesus e ajudar tantas pessoas a encontrar o mesmo caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.